As emoções, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa constituição e são fundamentais para a nossa sobrevivência. O problema é quando a gente não vive as emoções de modo correto ou vive essas emoções de modo muito intenso. Isso acaba resultando em um desequilíbrio energético que faz com que surjam problemas de saúde. Mas é possível equilibrar as emoções através da alimentação. Esse é um trabalho da dietoterapia chinesa. Se você quer saber como, assista o vídeo. Meu nome é Thiago Salem, sou biomédico especialista em medicina chinesa com foco em dietoterapia chinesa, além de ser professor também na formação em dietoterapia chinesa. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, se inscreva e ative as notificações para ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. A medicina chinesa é uma ciência milenar que existe há mais de 3.000 anos, cujo foco é prover qualidade de vida e tratar doenças. Essa ciência nos ensina que existe uma energia que circula pelo corpo, integrando tanto o aspecto físico como o aspecto emocional, mostrando que eles estão interligados. Quando o físico não está bem, o emocional não está bem. E quando o emocional não está bem, o físico também não está bem. De acordo com a medicina chinesa, possuímos 5 emoções básicas: alegria, preocupação, tristeza, medo e reatividade. E cada uma dessas emoções tem uma função e elas estão relacionadas a um órgão específico do corpo. A alegria está relacionada ao coração, a preocupação relacionada ao baço, a tristeza relacionada ao pulmão, o medo relacionado ao rim e a reatividade relacionada ao fígado. Um exemplo disso é quando ficamos muito estressados e logo em seguida temos dor de cabeça, ou quando a gente está muito preocupado, logo em seguida desenvolve um quadro de gastrite, mostrando que o aspecto emocional está interligado com o aspecto físico. A alegria é uma emoção que permite que a gente tenha, então, conexão e satisfação com os acontecimentos da vida. Quando a gente não tem alegria, os fatos que acontecem, o que a gente faz, não nos traz prazer, não traz satisfação, Isso não gera um aprendizado. A preocupação é uma emoção que está relacionada à resolução de problemas. Então, diante de um problema, a gente fica pensando naquele problema para resolvê-lo. Ao excesso de preocupação, isso acaba gerando um desgaste mental, que é o que a gente chama de obesidade mental, Ou seja, a cabeça não para de pensar. A tristeza é uma emoção de introspecção que surge no final de ciclos. Então, toda vez que a gente encerra um ciclo, Então termina um trabalho, termina um relacionamento, algum parente falece, esse é um ciclo que se encerra. Então, a gente precisa ter aquele momento de parar, analisar tudo o que aconteceu, tudo o que a gente aprendeu, para que isso permita que a gente viva novas relações, novos trabalhos, conviva com outros parentes, inicie novos ciclos. O medo é uma emoção paralisante, que ele surge justamente diante de algum perigo. Então, quando eu vejo uma situação que é perigosa, por exemplo, um cachorro vindo na minha direção, eu tenho aquele momento onde eu paraliso para analisar as possibilidades do que fazer, Ou então eu saio correndo ou subo em cima do muro para fugir daquele cachorro. O problema é quando a gente vive o medo constantemente, ou seja, a gente fica paralisado constantemente na nossa vida. E a reatividade é outra emoção que está relacionada também a um aspecto de proteção, Então, reagir diante de alguma situação, tomar alguma atitude de proteção. Por exemplo, se eu estou no trânsito dirigindo e de repente alguém me fecha, eu tenho aquela reação de desviar com um mecanismo de proteção. O problema é a reatividade em excesso que acaba virando raiva, principalmente quando essa raiva dura o dia inteiro, O problema no trânsito foi 8 horas da manhã, 8 horas da noite e eu ainda estou estressado pensando naquilo. Esse é um problema. Da mesma forma que viver as emoções de modo muito intenso é prejudicial, pois afeta a circulação da energia do corpo, a não vivência das emoções também não é boa, porque isso acaba afetando o fluxo energético. Infelizmente, hoje somos ensinados que você não pode ser feliz, porque a felicidade demais incomoda os outros, você não pode se preocupar com as situações, você não pode ser triste, você tem que estar sorrindo o tempo todo, você não pode ter medo, tem que ser corajoso, você tem que controlar a sua reatividade, a sua raiva. E essa não vivência das emoções vai ocasionando bloqueio energético no órgão relacionado a essas emoções. Por exemplo, quando a gente encerra um ciclo, se a gente não vive aquele momento da tristeza, de ter aquele momento de introspecção, de parar, olhar para a gente pula essa etapa. Essa emoção que fica ali bloqueada pela sua não vivência vai afetando o pulmão, podendo ocasionar problemas respiratórios e até levar a um quadro de depressão. Então, como eu disse, aspecto físico e emocional estão interligados. Então, se eu trabalho no meu aspecto físico, isso acaba equilibrando também meu aspecto emocional. A dietoterapia chinesa é um dos ramos dentro da medicina chinesa na qual trabalha o equilíbrio energético do corpo através dos alimentos. A dietoterapia chinesa considera que cada alimento tem uma propriedade que vai nutrir um órgão específico. Então, por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio energético no coração que está relacionado à questão da alegria,
Ao consumir alimentos de cor vermelha e sabor amargo, eu vou estar ofertando energia para esse órgão. Se eu tenho algum desequilíbrio energético relacionado ao baço, que está relacionado à preocupação, para equilibrar essa energia, eu vou inserir então alimentos de cor amarela e sabor doce. Mas o doce da natureza, tá? Não é o doce do açúcar, não. Me refiro ao doce das frutas, da batata, das raízes. Se eu tenho um desequilíbrio energético relacionado ao pulmão, que está relacionado ao sentimento de tristeza, a gente regula essa energia através de alimentos brancos ou alimentos sabor picante. Já o medo e os equilíbrios energéticos relacionados ao rim, a gente trabalha com alimentos de cor preta e sabor salgado. E os equilíbrios energéticos relacionados ao fígado e à reatividade, a gente trabalha com alimentos de cor verde e sabor ácido ou azedo. Mas atenção, não é simplesmente sair aí consumindo um excesso de um alimento ou de outro. Porque o que acontece é que esse fluxo energético que existe no corpo, essa relação entre os órgãos é uma relação harmoniosa. Cada órgão coordena o funcionamento do outro, cada órgão passa energia para o outro. Então a gente tem que entender muito bem esse fluxo energético para orientar os alimentos que devem ser inseridos ou alimentos que devem ser retirados. Porque se eu simplesmente considerar nutrir um órgão, eu posso afetar todo o equilíbrio energético do meu corpo, às vezes melhorando um sintoma, mas piorando outros sintomas do meu corpo. Então, quando a gente fala da questão do trabalho da alimentação pela dietoterapia chinesa, é importante procurar um profissional formado em dietoterapia chinesa para te orientar corretamente no tratamento através da alimentação. E por que a gente fala então de tratar através da alimentação? Porque uma prática manual para regular essa energia pelo corpo, como por exemplo a acupuntura ou a auriculoterapia, é uma prática pontual, que você vai lá e faz uma vez na semana, regulando essa energia. Mas e os outros dias da semana? Os fatores externos que estão influenciando tudo isso, ocasionando o desequilíbrio energético. Como que você está trabalhando? A alimentação é algo constante na nossa vida, né? A gente está todo dia se alimentando. Então, se a gente se alimenta de modo correto, a gente consegue equilibrar tanto a parte física como a parte emocional do nosso corpo. Então, se ultimamente você anda muito ansiosa, muito irritada, preocupada, ou muito triste, ou com muito medo, reveja a sua alimentação. Veja como que está esse seu estilo de vida. Se necessário, procure a ajuda de um profissional formado em dietoterapia chinesa para te orientar melhor a respeito da sua alimentação. Bem, se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe com mais pessoas para ter informação de qualidade. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo que será um prazer em te responder. Até o próximo vídeo. Abraços!